Graça e paz do nome do nosso Senhor Jesus a todos os amados ouvintes que estão conectados. Deus abençoe a sua vida, que Deus ilumine a cada um, que o Senhor te conceda a bênção, a direção, e o Senhor vai à tua frente, tirando todo impedimento, que o Senhor é aquele que cria caminho onde não tem caminho, que o Senhor faça sair da tua frente toda ação do mal em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus, sempre firmes e constantes, alegres no Senhor. Louvado seja o Deus da nossa vida. Deus abençoe a vida dos irmãos, a todos que estão ligados aí no norte, do sul, em nome de Jesus, que Deus abençoe a todos. Amém? Sempre temos que manter a paz. A paz. Precisamos ter paz, meus irmãos. Paz. Porque é através da paz que nós vamos realmente ter essa confiança em Deus. Paz é ter confiança. Paz é confiar. Confiar num Deus que opera todas as coisas, meus irmãos. Jesus, ele diz: não andeis inquieto com coisa alguma. Toda inquietação, ela é uma perturbação. A inquietação é uma incerteza, é uma dúvida. Mas quando nós estamos confiantes em Deus, não importa o que está acontecendo, não importa se estamos vendo guerra, lutas, provações, dificuldades, não importa ainda que as ovelhas sejam arrebatadas do aprisco, se o fruto da oliveira minta, nossa confiança tem que estar em Deus, como diz Abacuque. Nós precisamos confiar no Senhor, confiar. O Salmo 46, Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na angústia. Portanto, não temeremos, ainda que a terra se mude, ainda que os montes se transportem para o meio dos mares, ainda que as águas rujam e perturbem, ainda que os montes se abalem pela sua braveza. Há um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus, o santuário das moradas do Altíssimo. Deus está no meio dela, não será abalada. Deus ajudará já ao romper da manhã. Os gentios se embraveceram, os reinos se moveram. Ele levantou a sua voz e a terra derreteu. O Senhor dos Exércitos está conosco. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. Vinde, contemplai as obras, amém, do Senhor, que desolação tem feito na terra. Ele faz cessar as guerras até o fim da terra. Quebra o arco e corta a lança, queima os carros de fogo. Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Serei exaltado entre os gentios, serei exaltado sobre a terra. O Senhor dos Exércitos está conosco. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. É uma certeza, meus irmãos. O Salmo 46, ele nos firma que independente que as coisas estejam acontecendo, portanto, não temeremos ainda que a terra se mude. Imagina a terra se mudar, meus irmãos, os abalos. Ainda que os montes se transportem para o meio dos mares. Deus, ele não quer que a gente se perturbe, meus irmãos, com qualquer coisa, com qualquer ação. Às vezes dá um trovão, a pessoa fica com medo, dá um raio, a pessoa já está com medo. Precisamos vigiar, sim, vigiar em todo o tempo, mas não ter temor, porque Deus é aquele que guarda a nossa vida. Deus nos guarda, o guarda de Israel, ele não dormita. O Senhor está atento exatamente, porque preciosa são a vida dos santos ao Senhor. E nós precisamos crer que Deus nos ama, meus irmãos. E nós temos esse poder. Deus nos ama tanto que nos deu Jesus, nos deu o seu Filho para derramar o seu sangue ao nosso favor. É precioso o sangue de Jesus. O apóstolo Pedro,
Lá em 1 Pedro 1:18 ele diz: sabendo que não foi mediante as coisas corruptíveis como prata e ouro que fosse resgatado do vosso fútil procedimento que os vossos pais vos legaram, mas pelo precioso sangue do Cordeiro, sem defeito, sem mácula, o sangue de Cristo, amém? Conhecido exatamente antes da fundação do mundo, meus irmãos, mas manifesto nos fins do tempo por amor de vós. Esse está um grande valor, meus irmãos. E nós precisamos realmente ter por precioso o derramamento de sangue ao nosso favor, sabendo que não foi mediante a coisas corruptíveis como prata e ouro, mas fosse resgatado do nosso fútil procedimento, meus irmãos, pelo precioso sangue de Jesus. O sangue de Jesus tem poder. O sangue de Jesus que nos purifica de todo o pecado. E nós precisamos não viver mais futilmente, meus irmãos, mas nós temos que ter um procedimento santo, ter um procedimento de honra, ter um procedimento de reverência, ter um procedimento pelo amor e pela gratidão que Jesus fez por nós naquela cruz do Calvário. Ser grato ao Pai que nos deu o seu único Filho, para que todo que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Meus irmãos, muitos não têm dado o devido valor ao sangue de Cristo. Têm recebido Jesus como uma maneira vã de viver, uma maneira vazia. Recebem a Jesus, mas continuam nos seus pecados, continuam nos deleites malignos, meus irmãos. Nós precisamos entender este valor pelo qual nós fomos resgatados. Precisamos realmente estar cheio. O apóstolo Paulo, no livro de Coríntios, ele dá o entender para que possamos compreender, ou nós realmente valorizamos por aquilo que nós somos salvos, meus irmãos. Porque ele veio nos resgatar de uma maneira fútil, de uma maneira vã, de uma maneira exatamente pecaminosa, para nos transportar para o seu reino, para vivermos na justiça do seu reino, por amor do seu nome. O apóstolo Paulo, em 1 Coríntios 11, ele diz, glória a Deus, porque o que eu recebi do Senhor, o que também vos ensinei, que o Senhor Jesus, na noite que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, o partiu e disse: tomai e comei isto, é o meu corpo, que é partido por vós. Fazei isto em memória de mim. Semelhantemente também, depois de cear, tomou o cálice, dizendo: este é o cálice, é um novo testamento no meu sangue. Fazei isso todas as vezes que beberes em memória de mim. Porque todas as vezes que comer este pão e beber este cálice, anunciareis a morte do Senhor até que venha. Portanto, qualquer que comer este pão ou beber o cálice do Senhor indignamente, será culpado do corpo do sangue do Senhor. Examinai, pois, o homem a si mesmo, e assim coma deste pão e beba desse cálice. Porque o que come e bebe indignamente, come e bebe para sua própria condenação, não discernindo o corpo do Senhor. Por causa disto há entre vós muitos fracos, doentes e muitos que dormem. Amém? Porque se nós julgássemos a nós mesmos, não seria necessário sermos julgados. Amém? Glória a Deus. Mas quando somos julgados, somos repreendidos pelo Senhor para não sermos condenados com o mundo. Tremendo, não é, meus irmãos? Quando nós somos repreendidos pelo Senhor para não sermos condenados com o mundo, porque o Senhor, Ele castiga e repreende todo aquele que Ele ama. Porque se estáis sem correção, não é filho, é bastardo, meus irmãos. Então, meus irmãos, a palavra de Deus, ela veio exatamente para nos corrigir. E nós precisamos ser corrigidos. O apóstolo Paulo diz, porque se nós julgássemos a nós mesmos, não seríamos julgados. Nós precisamos examinar a nós mesmos para ver se nós
temos permanecido na fé. Tem pessoas que têm até medo de se examinar, porque elas sabem que estão no erro. Mas o erro não pode permanecer em nós. Meus irmãos, nós temos que ter paz com todos. A paz do Senhor, se possível, tem de paz com todos. Porque sem santificação, ninguém verá a Deus. Meu irmão, nós precisamos ter uma vida de paz. E ter paz até com aqueles que nos traz tribulação. Nós não podemos deixar entrar nenhuma raiz maligna dentro do nosso coração. Deus tem falado muito esses dias dessa tristeza, dessa mácula dentro do coração. E as pessoas carregam isso uma vida toda. É normal a gente conversar, é normal para o mundo, é normal para o pecado, é normal para o diabo, mas não para nós que somos cristãos. Para nós que somos cristãos, não há coisa normal, não. O pecado não pode ser uma coisa normal e não deve ser uma coisa normal. O cristão tem que estar purificado dos seus caminhos. Amém? Então, para o mundo, o pecador, para aqueles que estão desviados dos caminhos do Senhor e que não vivem na verdade do Evangelho, carregar o remorso, carregar a ira. E muitos já tenho falado esses dias, meus irmãos, e torno a repetir. Nós temos que lavar as nossas vestes e deixá-la branca em todo o tempo. E eu digo, todo sentimento, ressentimento, amargura que você tem contra o teu próximo, seja ele quem for, meu irmão, ele deixa as suas vestes manchadas. E o Senhor veio para nos purificar. Nós temos que examinar nós mesmos para ver se não há alguma amargura, alguma tristeza, um não perdão. Meus irmãos, nós temos que falar das pessoas e ver aqueles que nos odiaram, que nos prejudicaram e não ter nenhum sentimento contrário a eles, meus irmãos. Porque liberamos o perdão, meus irmãos, liberar o perdão. Precisamos liberar o perdão. Perdoa. Precisamos perdoar. E eu digo, a grande vitória do cristão está em andar com o Senhor em todo o tempo. Não é as vantagens adquiridas ou as lutas, ou as conquistas do mundo, porque muitas conquistas, meus irmãos, deste mundo, levam os homens à avareza, levam os homens a guerras, às dissensões, às lutas, vanglórias, mais vale um bocado de pão seco que repartir os despojos com os ímpios, meus irmãos. Eu digo, tudo aquilo que vem nas nossas mãos, sem cobiça, sem inveja, irmão, Deus nos abençoa. Glória a Deus. A bênção do Senhor é aquele que multiplica. Glória a Deus. As pessoas às vezes acham que vão levar vantagem numa divisão ou até de uma herança, de uma situação. Uns acham porque, recebeu 30, era para dividir em 3, cada um era 10, mas um quis ficar com 20, o outro quis ficar com 9 e o outro só recebeu 1. Eu digo, Deus é poderoso para multiplicar esse 1 que você recebeu, glória a Deus, porque a bênção do Senhor, ela acrescenta e não acrescenta desgosto. Glorifica o teu Deus pelo pouco que Ele te colocaste. Amém. Abençoa a tua vida, não murmura, ainda que você esteja ganhando pouco, abençoa. Senhor, abençoa este pouco. Glória a Deus, porque o Senhor faz do teu pouco muito. Glória a Deus. Porque nesse teu pouco você tem paz, nesse teu pouco você tem saúde, nesse teu pouco você tem a bênção do Senhor que te guarda por todos os caminhos que você deve andar. Glória a Deus. Se você está comendo um pouco de bom pão seco, glorifica a Deus nesse pão seco. Glorifica a Deus, não deixa o teu coração murmurar. Não deixa o teu coração murmurar, porque Jesus se resgatou pelo precioso sangue do Cordeiro. Não vamos tomar o cálice do Senhor e comer do pão indignamente, porque o que come e bebe indignamente, come e bebe para a sua própria condenação. Mas o Senhor nos chamou para vivermos, derramou sangue ao nosso favor para sermos a sua imagem e semelhança e vamos viver na justiça de Deus, meus irmãos. Vamos andar na justiça de Deus. Eu quero chamar a atenção, meus irmãos, da verdade do Evangelho. Ninguém pode resgatar o seu próximo. Amém? O Salmo ainda 49 nos diz:
Porque temerei eu nos dias maus, quando me cercar a iniquidade dos que me armam ciladas. O salmista está dizendo: porque temerei eu nos dias maus, quando me cerca a iniquidade dos que me armam cilada. Aqueles que confiam na sua fazenda e se gloriam na multidão das suas riquezas, nenhum deles de modo algum pode remir ao seu irmão ou dar a Deus o resgate dele, pois a redenção da alma é caríssima e cessará para sempre, para que viva para sempre e não veja corrupção. Nós precisamos entender, meus irmãos, que só o sangue de Jesus, só o sangue do Cordeiro, só o precioso sangue de Jesus pode remir a alma do homem. A palavra diz: nenhum pode remir a alma do seu irmão ou dar a Deus o resgate deles. Muitas vezes, meu irmão, eu quero levar aqui que nós temos a palavra de Deus, nós temos o poder de Deus em nossas vidas, e às vezes a nossa casa está andando desraigada dos caminhos do Senhor. Os nossos filhos estão passando longe dos caminhos de Deus, estão vivendo toda a perversidade do mundo. E muitas vezes nós achamos, porque nós estamos servindo a Deus, vai ter resgate da vida deles. E a palavra diz que ninguém pode ser resgatado pela sua confiança, ou pelo seu poder, ou pela multidão das suas riquezas. Nenhum deles, de modo algum, pode remir ao seu irmão ou dar a Deus o resgate deles. O único que pode resgatar o teu filho é Jesus, meu irmão e minha irmã. Nós temos que viver a verdade do Evangelho. Nós temos que viver a verdade do Evangelho. Nós temos que pregar a palavra de Deus, quer ser tempo ou fora de tempo, dentro do nosso lar. Nós não podemos desviar daqueles que precisam ouvir a verdade, ouvir o Evangelho, ouvir que realmente precisam renunciar à impiedade. Porque, meus irmãos, há muita pregação. Aceita Jesus como Senhor e Salvador e anda do jeito que você quer. Vão para a igreja, participam da ceia de Cristo, mas andam indignamente na presença de Deus, meus irmãos. Porque não é você tomar a ceia que te salva, meu irmão. Porque eu vejo muitos irmãos preocupados: eu preciso tomar ceia, eu preciso tomar ceia. Se eu não tomar ceia, eu não vou ter parte com Cristo. Se eu não tomar ceia, eu não vou ter salvação. Meu irmão, é o teu modo digno de viver que te salva. É o teu modo digno de viver, meu irmão e minha irmã. É uma nova natureza. Que adianta a gente participar da ceia do Senhor, beber do cálice e comer do pão, e andar indignamente na fofoca, no mexerico, andar na prostituição, andar nos desejos da carne, andar em todo meio de escárnio, meu irmão? Estamos tomando e bebendo do cálice indignamente. Indignamente. Estamos profanando o sangue de Cristo, meu irmão, o precioso sangue de Cristo. Nós somos resgatados de uma maneira fútil dos nossos procedimentos, meus irmãos, para viver na doutrina de Cristo, não na doutrina do mundo. Deus nos resgatou para vivermos na doutrina de Cristo, não na doutrina do mundo. Mas nós temos esse evangelho light, que mistura o mundo, faz uma mistura. Querem misturar o sangue de Cristo com o sangue das abominações, querem misturar o sangue de Jesus com o sangue da idolatria, querem profanar o sangue de Cristo. Sabe como que você profana o sangue de Jesus? Pelo seu procedimento de vida. É duro, pastor, é duro, mas temos que falar a verdade. A verdade tem que ser dita, a verdade tem que ser pregada. Ou está em vão escrito aqui nas Escrituras? Será que está em vão escrito aqui nas Escrituras? Nós não estamos inventando, meus irmãos. Estamos extraindo das Escrituras a doutrina, a santificação. Não podemos viver um evangelho de qualquer jeito, não, meus irmãos. Temos que viver o evangelho dentro das regras do cristianismo, dentro da doutrina dos apóstolos, no qual Jesus deixou. E Jesus, ele deixa uma doutrina porque ele fala: as palavras que eu vos falo não são minhas, mas do Pai. Então a doutrina de Cristo é a doutrina de Deus. A doutrina que os apóstolos aprenderam de Cristo é a doutrina de Deus. Aleluia! E nós precisamos realmente viver. Voltando ao Salmo 46. Então, meu irmão, não importa. Portanto, não temeremos, ainda que a terra se mude, ainda que os montes se transportem para o meio dos mares, ainda que as águas rujam e se perturbem, ainda que os montes se abalem pela sua braveza. Um rio cujas correntes
alegram a cidade de Deus, o santuário das moradas do Altíssimo. Deus está no meio dela e não se abalará. Deus ajudará já ao romper da manhã. Os gentios se embraveceram, os reinos moveram e levantou a sua voz e a terra derreteu. O Senhor dos Exércitos está conosco, Deus de Jacó. Meu irmão, o mundo pode estar em tremores, em guerras, meus irmãos, mas aqueles que são do Senhor não serão abalados, não serão abalados. Meus irmãos, confia no Senhor de todo o teu coração, anda na santidade de Deus, anda exatamente nos caminhos do Senhor, ilumina os teus pés pelo Evangelho, ilumina os teus caminhos pelo Evangelho, tem um procedimento de vida conforme a palavra de Deus, porque eu digo, a bênção de Deus, ela se derrama sobre a vida daqueles que andam na sua presença. Jesus diz, não andeis inquieto com coisa alguma, porque o vosso Pai, Ele sabe de tudo aquilo que nós necessitamos, meus irmãos. Amém? Aquele que é o princípio e o fim de todas as coisas, no qual os nossos dias já estão escritos no seu livro. Ele sabe de cada respirar nosso até os finais do dia. Ele conhece todas as palavras que já saíram, que saem, que vão sair da nossa boca. Aquele que esquadrinha todo o nosso ser, meu irmão e minha irmã. Aleluia. Coloca a tua vida no altar. Coloca a tua vida na presença de Deus. Purifica os teus caminhos na presença de Deus. Glória a Deus. O precioso sangue de Jesus para te dar vida eterna. Não deixe que ninguém tire a tua coroa, meu irmão, e manifesta a glória de Deus dentro do seu lar. Prega a palavra de Deus. Aleluia. Não temos rumores, não temos guerra, não temos levante. Glória a Deus. Prega a palavra de Deus, porque a palavra do Senhor tem poder para mover. A palavra do Senhor, glória a Deus, estremece a terra. A palavra do Senhor move os céus, aleluia, glória a Deus. A palavra de Deus purifica as almas pecadoras. A palavra de Deus cura a lepra pelo poder do Espírito Santo. Aleluia. É tempo de se encher deste poder, desta glória. É tempo de renovação. É tempo de vivermos verdadeiramente na presença de Deus. É tempo de tomar o cálice. É tempo de comer o pão e beber do cálice do Senhor dignamente. Glória a Deus, aleluia. E que o Senhor te abençoe, que o Senhor te ilumine em todo o teu caminhar, que toda a força do mal, toda a opressão do inimigo, em nome de Jesus nós oramos agora, para que a tua casa, para que a tua vida, glória a Deus, esteja na presença de Deus. Louvado seja o Senhor. Tu és o Deus que nos purifica, Pai amado. Tu és o Deus, Senhor, que acalma, Senhor, os tremores, alabaçúria. Tu és o Deus que faz aquietar a guerra. Tu és o Deus, meu Pai, que dá vitória aos teus santos neste dia. Tu és o Deus que liberta aqueles que estavam cativos nas suas fraquezas, meu Pai, e abre as suas almas, Senhor, para ver a tua glória. Tu és o Deus que toca os enfermos neste momento, e eu digo, haja cura. Toca naqueles que estão no leito dos hospitais, Pai amado. Toca nessas vidas que estão enfermas, acamadas, e que haja cura, que Jesus Cristo te cure, que a unção e o poder de Deus esteja sobre a sua vida, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Descansamos em Deus, em nome de Jesus. Amém. Vai lá no mural, glorifica o teu Deus. Nós vamos ficando por aqui, estaremos aqui amanhã em nome de Jesus. Amém.